Os pecados da língua. É interessante, queridos, mas cada um dos nossos sentidos geram pecados. Se nós não vigiarmos, não estivermos atentos, você vai pecar porque ouve, vai pecar porque vê, pecar porque fala, pecar pelo fato de tocar nas coisas. Nós temos que vigiar a nossa vida em todos os aspectos, trazer a nossa vida cativa à vontade do Senhor, trazer a nossa vida presa no mover do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo precisa dominar-nos por completo. É preciso que haja um domínio do Espírito em todas as áreas, que Ele domine a tua língua, domine todos os demais sentidos, que você possa fazer aquilo que Deus quer, segundo aquilo que Deus quer, agir conforme a vontade do Senhor. E hoje vamos falar a respeito dos pecados gerados pelo muito falar. Os pecados que são gerados porque falamos demais, porque falamos o que não devemos, porque, irmãos, usamos a língua, que deveria ser para louvar, adorar, para abençoar o próximo, como instrumento de maldição. E instrumento perigoso, porque pode condenar-nos ao sofrimento eterno. É necessário estarmos atentos em todas as situações. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 26. Ouçamos o que diz a palavra. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Veja, amados, a profundidade e quão importante é dominar, refrear, trazer a língua sob domínio. Se alguém supõe ser religioso, ser de Cristo, viver a vontade do Senhor, porém não refreia, não controla, não domina a sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã, a sua fé é vã, a sua caminhada não tem valor. Queridos, a inobservância dessa instrução do Senhor para as nossas vidas leva-nos a uma situação no mínimo vergonhosa. A situação de, eu sou de Cristo, porém a língua afirma outra coisa. E os danos que isso causa não são bons, são danos terríveis, danos que mostram que nós não temos uma comunhão verdadeira, que não somos de fato do Senhor, que somos apenas pessoas que, iludidas pelo espírito de engano, conclui-se que são do Todo-Poderoso. Nós temos a necessidade de viver o Senhor em todas as situações. E esse mal tem invadido também as igrejas, e é comum nós vermos pessoas que se dizem crentes, que se dizem servos do Senhor, talvez na internet, falando bobagem, falando que não deve, usando a língua, claro, é uma forma de manifestar, uma forma de falar, usando a língua para difamar o próximo. Nós temos que vigiar, irmãos, para que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado na nossa vida, e que jamais venhamos a dar brechas ao inimigo, a abrir espaço para que o maligno possa tocar na nossa existência, destruir a nossa comunhão com o Todo-Poderoso e, por fim, afastar-nos completamente do Senhor. Mas hoje nós não vamos falar a respeito dos demais pecados, apenas aqueles relacionados à língua, aquilo que você fala. E eu quero que você preste muita atenção, que você esteja atento a esta palavra, porque ela é uma palavra de salvação, uma palavra de despertamento, uma palavra para que nós possamos melhor servir o Criador. A Bíblia diz que nós precisamos crescer, continuamente crescer. Nessa caminhada com Cristo nós não podemos estacionar e ficar quieto. Já cheguei num ponto, está bom para mim. A Bíblia diz que devemos alcançar a estatura do varão perfeito, e o varão perfeito é Cristo Jesus. Se você viver 70 anos sobre a face da terra, serão 70 anos de crescimento, 90 anos de crescimento no conhecimento, na unidade, na manifestação da graça do Senhor sobre a tua vida. Nesta caminhada com o Senhor, não tem a chamada aposentadoria. Crente, servo de Deus, filho de Deus, não se aposenta. Não, de forma alguma. É evidente que me refiro ao aspecto espiritual. Cheguei nesse ponto, está muito bom, agora eu vou descansar. Não preciso mais louvar, não preciso mais adorar, não preciso mais orar, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais vigiar. Não.
servo de Deus não aposenta-se. Com 90 anos, dando frutos, se chegar aos 100, glórias, dando frutos. Assim precisa ser a nossa caminhada com o Todo-Poderoso. E nesse estudo de hoje, amados, vamos observar alguns aspectos, algumas ações que são comuns, porém que geram pecado. E esse pecado gerado afasta o homem e o condena à perdição eterna. Estejamos atentos a esta palavra. Vamos orar? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco, dar-nos a revelação, Senhor, para que o nosso coração se encha daquilo que é bom, daquilo que é agradável, para que haja vigilância, Senhor, para que possamos vigiar a língua, aquilo que falamos, para que o pecado não seja gerado, para que não venhamos trazer maldição sobre a nossa vida. Senhor, abençoa-nos. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? E o primeiro tópico desse estudo é bajulação. Bajulação. Irmãos, o que é bajulação? São aquelas pessoas que elogiam as qualidades do próximo, as qualidades de outro, com algum tipo de interesse pessoal. Está te elogiando, mas é falso, é hipocrisia. Na verdade, o que ele está fazendo é tentar mover o teu coração para que ele seja abençoado. É tirar proveito da tua pessoa. É o popular puxa-saco. Na verdade, é mais do que isso, irmãos. É apenas isso. Os bajuladores, eles não querem de fato ver a tua graça, ver o teu desenvolvimento. Ele quer tirar proveito da tua vida. E nós temos que estar atentos a esta situação. Nós temos uma tendência muito grande à bajulação, principalmente se há alguém acima da gente, talvez no trabalho, ou uma pessoa importante que você tenha contato. As pessoas querem tirar proveito disso, e entra aí a bajulação. No entanto, amados, é uma ação pecaminosa, porque é uma ação falsa. Você não faz porque você vê as qualidades das pessoas, mas você faz porque você quer que ela te ajude, que de alguma forma algo ela possa fazer por você. Nós temos que vigiar as nossas palavras para que não sejam palavras bajuladoras. Palavras bajuladoras. Nós não podemos de forma alguma agir desta forma. Ouça, Provérbios capítulo 26, versículos 23 e 24. Como verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. As palavras fingidas. A bajulação nada mais é do que palavras fingidas. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Veja o que diz Provérbios com relação ao ato de bajular e puxar o saco. Estejamos atentos a isso, para que o nosso coração não nos engane, Ainda 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5. A verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. O apóstolo Paulo falando à igreja de Tessalônica a respeito do ato de bajulação. O apóstolo diz que ele não bajulava a igreja para tirar para proveito próprio de forma alguma, nem de intuitos gananciosos, e que Deus era testemunho. A nossa ação, ela precisa ser verdadeira em todos os aspectos. Se nós porventura tivermos uma tendência à bajulação, é necessário que ela seja arrancada do nosso coração. Arranque, jogue fora, porque é o Senhor que nos guarda, é Ele que nos abençoa, é o Eterno que abre portas para nós. E a melhor forma de agir e ver a glória do Todo-Poderoso é agir segundo o coração de Deus, em santidade, em honestidade, fazendo aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso. Amém? Portanto, que jamais sejamos bajuladores. Não, isso não é para nós, sim para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. O segundo ponto, fofocas e mexericos. Queridos, a fofoca é um mal que se instala no coração das pessoas. Depois que as pessoas viciam-se, eu vou usar o termo vício, depois que elas viciam-se na fofoca, no mexerico, parece que não consegue viver longe disso.
E algumas pessoas tornam-se até o jornal da rua. Tudo que acontece na rua, ela sabe e tem prazer em contar para o próximo. Mexeriqueiros, fofoqueiros, é comum nós vermos isso. Dá notícia de tudo, sabe de tudo. E às vezes, irmãos, são fake news, são mentiras. Ouviu errado, leva para frente errado e traz danos, muitas vezes irreparáveis, para aqueles que são o foco do mexerico e ou da fofoca. Nós, como servos do Senhor, de forma alguma podemos andar por esse caminho. Ele é perigoso, ele é terrível, ele afasta o homem do Senhor. Nós temos que procurar viver uma vida honesta, agradável, algo que seja bom, mas bom aos olhos do Senhor acima de todas as coisas. Lembre-se, tudo quanto façamos, e nesse aspecto, tudo quanto falamos, precisa ser para a honra e para a glória do amado Jesus. Se não honra, se não glorifica Jesus, não é para nós. Nós não podemos perder tempo falando aquilo que não honra, que não glorifica o nosso amado. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Apóstolo Paulo aconselhando a Timóteo com relação às jovens viúvas. Era comum a elas ficar de casa em casa, colhendo e levando, ou seja, na fofoca. E o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que ele exorte para que elas não ajam dessa forma. Ainda segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11: pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Queridos, como é comum, não é verdade? Há 2000 anos atrás, nos dias do apóstolo Paulo, a fofoca já era algo comum e trazia danos sérios às famílias, danos sérios à igreja. E nós precisamos estar atentos para que não estejamos no grupo dos fofoqueiros, no grupo dos mexeriqueiros, que a nossa palavra seja para a honra e para a glória do Senhor. Fofoca, conversa sem fundamento, especulação, ação ou efeito de fofocar, de bisbilhotar, de divulgar os segredos de outras pessoas e vai por aí. Tudo isso é fofoca, é mexerico, não serve para aqueles que amam a Cristo Jesus, não pode fazer parte da nossa vida. E se nós observarmos essas instruções, e se nós não praticarmos esses atos, certamente estaremos buscando para nós, recebendo as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Amém? Os pecados da língua, e este é extremamente comum, a mentira. Amém? Terceiro tópico, mentira. Queridos, todos sabem o que é mentira. Todos sabem que mentira é faltar com a verdade. De forma bem simples. Se você não fala a verdade, você está mentindo. Ah, mas pastor, como é que nós não vamos mentir nesses dias? A sociedade hoje pede que a mentira seja uma prática. Se você conta a verdade, as pessoas não acreditam, porque elas estão habituadas com a mentira. A mentira está impregnada, está dentro do coração das pessoas. E elas começam em coisas pequenas. Quando alguém liga para você, não estou, diz que eu não estou. Olha a mentira. Bate na tua porta, a esposa vai atender. Ó, se for fulano de tal, não estou. Não é assim? E outros tantos de mentira que são pequenininhas, quase insignificantes, necessárias, podemos dizer que são necessárias. Mas amados, é melhor você viver sem o necessário do que viver com o necessário e perder a graça de Deus sobre a tua vida. A mentira não pode ser necessária, uma necessidade na vida do servo de Deus. Nós temos que ser da verdade, da honestidade.
Nós não podemos de forma alguma agir de uma forma que seja mentirosa, seja dúbia. Não, de forma alguma. A nossa palavra, sim, sim, não, não. Se você falar, isso aqui é deste jeito, as pessoas podem até no Google e pesquisar, que vai encontrar que de fato você tem razão. É assim que deve ser a nossa jornada, irmãos, verdadeiros em todos os aspectos. E quando nós olhamos na Bíblia a respeito da mentira, ela é assustadora, é terrível, é algo que Deus abomina, que Deus nomeia como os praticantes são filhos do diabo. Olha só quão terrível é. João capítulo 8, versículo 44. Ouça só o que Cristo disse com relação aos mentirosos. Essas palavras são do Messias. Veja: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vê quanto é sério? Vê a seriedade da mentira? Nós não podemos de forma alguma abrirmos as chamadas brechas. O que é uma brecha? Todo mundo sabe o que é uma brecha. A parede, ela rompe um pouquinho, ela afasta-se um pouquinho, surge uma brecha. Não é assim? Coisas mínimas, mas o suficiente para que não seja perfeito. O suficiente para que as coisas já não funcionem da forma que deveria funcionar. Seja qual for o motivo, seja qual for, nós não podemos abrir brechas, nós não podemos dar lugar à mentira na nossa vida. É melhor você pagar por falar a verdade, do que não pagar diante dos homens por falar a mentira e perder a salvação. Veja quão sério é. Veja, o Senhor Jesus de forma bastante clara, literal, explícita, ele diz, quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Consequentemente, os que mentem são filhos do pai da mentira. Fique atento a esta verdade, amados. Vigie. É preciso vigilância. O Senhor não nos chamou para andarmos de qualquer forma sobre a face da terra, mas vigiando a cada instante. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ouça ainda. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Veja só, fora da cidade, fora da presença de Deus, fora da glória, estão as pessoas que gostam de mentir por palavras e ações. Queridos, é necessário rejeitarmos a mentira. É preciso rejeitarmos. Ah, mas pastor, eu sei disso tudo. Sabe? Não minta então. Sabe? Cumpra a vontade do Senhor. Ah, mas é impossível, pastor. É impossível. É melhor você ser verdadeiro e perder um bom negócio. Quem sabe um emprego. Quem sabe até a amizade de um familiar. É melhor você perder essas coisas todas, mas ser sincero, verdadeiro e honrar a Cristo Jesus, do que abrir concessão para o maligno na tua vida. Amém? Fique atento com relação à mentira. Ela é mais comum do que parece, e o nosso coração, ele gosta da mentira. Ele ama a mentira. Nós temos que vigiar cada instante. Você pode mentir em coisas mínimas que muitas vezes não é necessário que minta. Fique atento a esse detalhe. Os pecados da língua. Quarto pecado, murmuração. Murmuração. Irmãos, quando nós murmuramos, negamos a providência de Deus na nossa existência. Murmurar é a mesma coisa de resmungar. É você ficar reclamando por uma situação, é você reclamar de Deus. Está chovendo, estou murmurando. Ah, Senhor, olha a chuva. Ah, porque a chuva estraga a estrada, porque eu não consigo andar, porque eu não consigo sair. Ah, se eu vou trabalhar eu me molho todo e não sei o que. Aquele blá 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 que não acaba mais. É o cara resmungão, murmurador. E o Senhor, Ele não gosta da murmuração. O Senhor rejeita a murmuração. Filipenses capítulo 2, versículo 14.
Façam tudo sem murmurações nem discussões. Irmãos, nós temos que observar o mandamento do Senhor. Ele é simples assim: façam tudo sem murmurações. A murmuração não faz parte da vida daqueles que amam a Cristo, daqueles que são do Senhor. Use a tua língua para glorificar o Todo-Poderoso. Está chovendo? Glórias a Deus, porque a chuva é bênção do Senhor. Está trabalhando? Está debaixo da chuva trabalhando? Oh, glória, você tem um trabalho. Está chovendo? É bênção, é a mão de Deus. Veja, é Deus que faz chover sobre a tua cabeça. É o mesmo Deus que abriu a porta de trabalho para você. É o Deus que faz a goteira no meio da tua casa pingar em cima da tua cama. Oh, que bênção. E vai por aí, irmãos, em todas as situações, glorifique a Deus, honre ao Senhor, bendiga o Todo-Poderoso, porque o Senhor tem o controle de tudo. Nada passa desapercebido às mãos do Eterno. E se nós somos fiéis, com certeza o Senhor cuida da gente, move na nossa vida, nos abençoa de forma profunda. Ainda Judas, versículo 16. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. Veja, amados, são pessoas que não tinham comunhão com o Todo-Poderoso. Esses andavam na prática da murmuração. O Senhor não quer que você seja murmurador de forma alguma. Vigia, esteja atento a esta verdade do Senhor. Os pecados da língua, temos que aprender a vigiar aquilo que nós falamos. Cuidado com a língua, porque ela é extremamente perigosa. Nós não podemos ter palavras de bajulação. Nós não podemos ter uma palavra falsa, bajulando pessoas para conseguirmos alguma coisa. A fofoca, o mexerico, longe da gente. Você não é jornal. Coloca isso na tua cabeça. Você não é jornal. Você não é uma página de notícias na internet para dar notícia de todas as coisas. Você não é isto. Você é uma pessoa escolhida para fazer a vontade do Senhor. Portanto, cuidado com o mexerico, cuidado com a fofoca. A mentira, o Senhor não te chamou para ser filho do diabo, mas sim para que esteja na presença dele. Ele quer chamá-lo de filho, ele quer tê-lo como filho, ele quer te abençoar, ele quer que tu sejas honesto em todas as situações, tal qual Cristo é, tal qual Cristo foi quando homem sobre a face da terra. Ainda, não murmure de forma alguma, não seja murmurador, mas glorifique a Deus por todas as coisas, haja vista que tudo que acontece na vida do servo do Senhor é com permissão, é bênção, mesmo que você não entenda como bênção, mas veja, é o Senhor muitas vezes te provando no meio das provações. Não murmure, não murmure, mas busque a glória do Todo-Poderoso. Veja aquilo que o Senhor pode e faz por cada um de nós. Amém? Quinto aspecto, os pecados da língua. Ofensas e contendas. Ofensas e contendas. Ofensa, palavra que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade. É uma injúria, um agravo, ultraje, afronta. Contenda, ação ou efeito de contender, de brigar. Nós, como homens de Deus, somos de paz. Oh, glórias! O Senhor nos chamou para a paz. O Senhor nos chamou para fazer a vontade dEle. O Senhor nos chamou para, a exemplo de Cristo, vivermos sobre a face da terra. A ofensa e contenda é mais comum do que parece. A ofensa, por exemplo. Quantas vezes, amados, você ofende alguém? Ofende alguém, você fala palavras duras, palavras que não edificam, palavras que não saram, que não curam, mas palavras que abrem brechas na vida do próximo, que gera tristeza, que gera revolta, que gera raiva. Nós temos que vigiar aquilo que falamos. Nós não podemos ofender o próximo, nós não podemos emitir palavras que sejam de ofensas. E nós vemos isso com muita facilidade em dias, por exemplo, de campanhas eleitorais. A ofensa é algo que corre solto. As pessoas têm prazer em ofender os candidatos. Se não é o teu candidato, o outro é ladrão, o outro é isso, é aquilo, não sei o que, e vai por aí.
A ofensa é uma coisa terrível, irmãos. Uma coisa terrível. Ofende-se também aqueles que de uma forma ou outra não são próximos da gente, que não são nossos amigos. Aí nós emitimos palavras ruins, palavras más a respeito deles. É preciso muito cuidado para que o nome santo do Senhor não seja desonrado através das nossas atitudes, através das nossas ações. Mateus capítulo 5, versículo 22. Disse Jesus: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Amém? A palavra é clara, não é verdade? Muito clara. Veja, nós precisamos estar atentos para que não sejamos pessoas que insultam o próximo. Nós precisamos estar muito atentos com relação a isso. Nós não podemos emitir palavras ofensivas, nós não podemos emitir palavras ruins, palavras que não sejam de bênçãos sobre a vida daqueles que são o nosso próximo. Mas vale ressaltar, irmãos, que a ofensa, muitas vezes por falar a verdade, você não está ofendendo. Você não está ofendendo por falar a verdade a alguém. Mas a ofensa é quando você usa de palavras que fere a honra, que fere a dignidade do teu próximo. Entenda dessa forma. A ofensa não é o fato de falar a verdade. Você chegar para alguém e falar a verdade, mesmo que a verdade pareça ofensa, mas não é nesse aspecto. Mas sim quando alguém fere a honra, a dignidade, ou quando a palavra é de injúria contra o próximo. Aí sim a ofensa fica caracterizada. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras. Por isso não serve para nada, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Também, Provérbios 18, versículo 6. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Queridos, nós temos que evitar toda sorte de contendas. O que é a contenda? São as brigas, as confusões. Quando você mexe com alguém a ponto de deixá-lo transtornado, isso gera confusão. Nós temos que ter o cuidado para que isso não seja gerado na vida da gente. Nós não estamos aqui para isso também, irmãos. O Senhor nos chamou para sermos do bem, para fazermos a vontade dEle, para que em todas as coisas o nome do Senhor seja honrado e seja glorificado. Como diz em 2 Timóteo 2,14, para que evitem brigas, fuja da confusão, fuja das brigas. É melhor nós não nos envolvermos em confusões e sairmos de bem, do que acharmos que temos o direito, entrarmos numa briga, entrarmos em confusões e transtornos para o restante da vida sofrermos. Muitas vezes as brigas, as contendas, elas se iniciam com o direito. A pessoa que inicia a contenda, ela tem o direito. Mas se não vigiar, os danos muitas vezes são até eternos. Os danos são terríveis. Melhor nós não procurarmos confusões. Melhor nós não entrarmos nas contendas. Melhor não procurarmos brigas. Melhor, como dizem por aí, estar vivo do que vitorioso, certo, e com um monte de problemas para resolver posteriormente. Evitemos, portanto, as confusões. Amém? Os pecados da língua. 6, palavrões e piadas imorais. Palavrões e piadas imorais. Irmãos, palavrão são palavras obscenas, grosseiras, pornografia. Tudo isso se enquadra em palavrões. Nós temos que vigiar a nossa língua. A língua precisa ser fonte de bênção. Lembre-se disso, fonte de bênção. Inclusive nós temos o estudo bênçãos e maldições. Nós temos que optar pelas bênçãos. Nós não podemos proferir maldições. Nós não podemos abrir a nossa boca para que seja usada pela nossa carne, pela velha natureza. Irmãos, os palavrões também são comuns.
Hoje vemos que as pessoas falam palavrões de forma natural. Inclusive tem na internet um pastor pregando e ele chega em determinado ponto e ele diz: eu não posso falar a palavra porque eu estaria imitando. Mas no meio da pregação ele solta um palavrão. Mas por que ele soltou o palavrão? Porque ela é extremamente comum na boca das pessoas. Extremamente comum. E ele deixou-se mover por aquilo que é comum. Nós não podemos imitar a sociedade. Nós temos que carregar na boca uma palavra que seja digna, que seja legal. O interessante é que a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se você enche o teu coração com palavrões, com essas coisas, mais cedo ou mais tarde você vai deslizar e vai falá-las. Aquele pastor no meio da sua pregação, foi um deslize. Não sei se vocês viram isso na internet, viralizou por aí. Foi um deslize e ele soltou uma expressão que não é legal, não ficou bem para ele. E cortaram a pregação dele no meio. A pregação talvez tenha sido bênção, mas o que sobrou foi o palavrão que ele falou quando ele fez referência a uma parte da Bíblia. Veja, de forma inocente, natural. Mas por que foi assim? O coração talvez esteja cheio daquilo que não é de Deus. Nós temos que encher o coração daquilo que é do Senhor. Temos que vigiar, irmãos, para que de forma alguma venhamos a emitir, a falar, a proferir palavras de baixo calão, palavras vergonhosas, palavras que não são comuns àqueles que amam a Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Nenhuma palavra suja. Nós sabemos o que são palavras sujas? Creio que sim, não é? Todos sabem que é uma palavra que não é legal. Ainda, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Olha só, nós precisamos falar aquilo que transmite graça, que seja agradável àqueles que nos ouvem. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos irmãos lá da cidade de Éfeso. Ainda, Efésios capítulo 5, versículo 4. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes. Por isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Irmãos, piadas imorais. As piadas engraçadas são as imorais, por incrível que pareça. Se há imoralidade, todo mundo ri. Se você é uma pessoa que gosta de contar piadas imorais, certamente faz-se uma roda ao teu redor para ouvi-la, para ouvi-lo. E você fala, todo mundo sorri. Nós temos que vigiar, porque da nossa boca não pode sair esse tipo de piada. Se você quer contar uma piada, conte aquelas que são inocentes, que façam as pessoas rir, talvez pela inocência, não pela grosseria, não pelo tipo da piada em si. E nós temos que vigiar. Mas o interessante, amados, que o contar piadas imorais é pecado, mas participarmos da roda para ouvirmos piadas imorais também é pecado. E o tal da piada, ela ganhou uma forma diferente nesses últimos tempos. Quando você vê esses camaradas do stand-up, esses humoristas de stand-up, eles só contam impurezas, piadas imorais, por incrível que pareça. E a desses eu estava vendo um vídeo desse stand-up. Deixa eu ouvir o que é que esse cara fala. Poxa, o cara abriu o show dele com piada imoral. A segunda piada também era imoral. Fala, esse não dá para mim, não serve. Mas é isso que faz a pessoa rir, porque as pessoas querem ouvir isto. Vale ressaltar que eu não fui à frente, parei por aí. Mas o exemplo é válido. Estou dando um exemplo porque eu vi, não é porque me falaram, eu vi. Então, amados, as pessoas gostam disso e é por isso que eles valorizam esse tipo de piada, porque as pessoas têm prazer. Aqueles que estão no pecado têm prazer no pecado. Aqueles que vivem a imoralidade têm prazer na imoralidade. Aqueles que têm a mente suja têm prazer naquilo que é sujo, naquilo que é imundo. Mas quando você tem a mente de Cristo Jesus, você pode até ouvir, mas você não tem prazer naquilo
e você não persiste, você para, porque você sabe que a tua mente é de Cristo Jesus, o teu coração é de Cristo, a tua vida é do Senhor, e você tem um compromisso em honrar o nosso amado Jesus acima de todas as coisas. Amém? Palavrões não servem pra gente. Contar piadas, vigia. Se forem imorais, de forma alguma. Esta é a verdade. Os pecados da língua. Vamos lá? Primeiro, a bajulação. Segundo, fofoca e mexericos. Terceiro, mentiras. Quarto, murmuração. Quinto, ofensas e contendas. Sexto, palavrões e piadas imorais, piadas indecentes. Irmãos, o Senhor nos chamou para uma vida nova. Você é uma nova criatura? Viva como nova criatura. Não tenha prazer naquilo que era comum ao velho homem. Não ligue a tua televisão para assistir aquilo que é imundo. Não se divirta, não tenha como diversão aqueles que usam de meios vergonhosos para fazer o mundo sorrir. Não tenha isso como diversão. Que nós possamos ser seletivos, porque o Senhor nos chamou para sermos seletivos. Nós temos que escolher todas as coisas. Muito hoje que é comum às pessoas, não serve para a gente. Muito das ações, daquilo que vem por aí, é comum a todos, mas não serve para nós, porque somos diferentes, lavados no sangue de Cristo. Somos cidadãos do céu. Oh glórias! Vivamos como cidadão dos céus. E nós precisamos ter a consciência de guardarmos a língua, vigiarmos tudo quanto falamos, para que assim, irmãos, o Espírito Santo de Deus nos envolva e use a nossa língua, não para a transmissão do pecado, mas para a transmissão da bênção sobre a vida daqueles que nos ouvem. Esta é a verdade. Nós somos cidadãos do céu. A nossa cidadania é celestial. Nós temos que falar como aqueles que são do céu. Temos que falar como o apóstolo Paulo, Pedro, João, como Jesus. Temos que imitá-los. Temos que fazer da forma que eles fizeram. Jamais podemos nos deixar contaminar pelos costumes, pelas práticas comuns a este mundo, porque elas são patrocinadas pelo diabo e certamente são ciladas para aqueles que não vigiam, que estão soltos por aí. Amém? Que essa palavra seja para o nosso crescimento, que nós possamos crescer um pouco mais na presença do amado Jesus. E todas as vezes que você for usar a tua língua, lembre-se, não dê lugar ao pecado, mas seja instrumento de Deus. Amém? Oh glórias! Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para que Ele grave essa palavra no nosso coração, para que vivamos a verdade de Cristo acima de todas as coisas. Senhor, nós te louvamos pela palavra, queremos clamar que Tu venhas mover de uma forma poderosa, para que ela fique gravada no nosso coração, Senhor, para que nos momentos certos possamos fazer uso da verdade. Oh meu Deus, que os pecados proferidos pela língua jamais estejam presentes na nossa vida, mas que a nossa boca seja para a Tua honra e para a Tua glória, para abençoar o próximo. Senhor, guarde essa palavra no nosso coração, faz coisas maravilhosas na vida da gente. Abençoe a esses que estão ouvindo e hão de ouvir essa palavra, que sejam movidos pelo Teu santo e bendito Espírito. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Mensagem 1004